Boa noite. Tudo bem? Posso? Agora a pastora Tite contou a história que eu ia contar, ó. Tô brincando. Ai, gente. Eu não sei se você sabe, né? Mas a igreja da Escócia, ela era perseguida, né? Ela teve uma época que foi muito perseguida. Na época mais ou menos de 1520 a 1570, ela era muito perseguida. E tinha uma escocesa que ela estava indo para o culto no domingo, para o local de culto, que não era uma igreja, porque como tinha perseguição, eles, né, reuniam em lugares. E ela estava indo para o local de culto e ela foi parada por um guarda. Foi parada por como se fosse um exército, né? E ela ficou assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? E o cara perguntou, você está indo para onde? Onde é que você está indo agora, domingo, né? Porque eles já sabiam, né? Aí ela, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ela tinha feito um pacto de não mentir, né? Para Deus. E aí ela chega e fala, ó, aqui, aberta aqui, ó. Ela vai e ela fez um pacto de não mentir. Aí ela chega e ela fala para aquele guarda assim, ela fecha os olhos, o Espírito Santo sopra no ouvido dela. E ela fala assim, eu anotei aqui, ó. Estou indo a caminho da casa de meu pai. Ela mentiu? Depois ela falou, meu irmão mais velho morreu. Ela mentiu? Não. Seu testamento será lido hoje. E eu tenho muito interesse nele. Ela mentiu? Não. O chefe das armas, que era o guarda lá, deu permissão para ela seguir o seu caminho. Então vai que isso é muito importante, você pode ir. E ela foi para a igreja, ela foi buscar o Senhor. Sabe o que eu acho? Não. Ah, vai tocar música agora? Vocês podem tocar aquela música? O nome dessa história é a resposta certa. Aí eu pedi para os irmãos tocarem um louvor aqui, eu quero que você ouça esse louvor. Mas escrito lá em Mateus 10, 19, estava escrito assim, ó, quando vos perseguireis, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que dizer. A resposta certa sempre vem do Senhor. O que você tem que falar vem do Senhor. Amém? Ouça esse louvor agora. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor que o lugar que sinto que o Senhor está. Só nesse lugar. Sinta esse louvor no seu coração. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora
Aleluia, aleluia. Vai ser perfeito como tudo que Ele faz é perfeito. Obrigado, obrigado, equipe, obrigado. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas esperam a resposta. E a resposta é a presença de Deus. As coisas vão acontecer, circunstâncias. Ele vai soprar no seu ouvido o que falar. Ou talvez Ele vai soprar no teu ouvido para não falar. Né? Porque muitas vezes a gente tem que só parar de falar. Porque o que a gente fala, o mundo espiritual ouve. E às vezes nós só precisamos parar de falar para as coisas já se transformarem. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre propósito. Propósito da plenitude. Qual é o propósito da plenitude? São palavras que a gente fala muito no culto, né? A gente fala de propósito, a gente fala de plenitude, né? A gente fala muito dessas coisas, mas será que a gente entende qual é o propósito? Será que Deus só quer te abençoar? Por quê? Deus quer te transformar. Deus não está preocupado com o final, Deus está preocupado com o processo, te transformar. Eu olhei assim o dicionário, eu gosto muito de ler a Bíblia com dicionário, né? Eu vou te falar, tem palavras que eu conheci lendo a Bíblia. Eu não sabia uma palavra, por exemplo, que dizia que era concupiscência. Eu conheci essa palavra lendo a Bíblia, né? Que é desejo da carne, né? Não conhecia essa palavra. E tem muitas palavras que a gente lê na Bíblia que a gente não conhece. Então, eu busquei lá saber o que é propósito, para eu entender. E o propósito é a intenção de fazer algo. É um projeto, é um desígnio. Tem, por exemplo, né, tem o firme propósito de viajar. Então, o propósito é um desígnio, é um projeto. E a segunda coisa que fala aqui sobre propósito, no dicionário, diz assim, aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, é um intuito. Então, ele diz assim, ter bons propósitos na vida. É um exemplo, né? Então, o propósito é uma coisa importante porque é um projeto. Muito mais importante do que a velocidade de um carro é o destino. Muito mais importante que a velocidade. Não adianta nada você andar num carro a 150 por hora e você não saber para onde você vai. Você pode estar indo na direção errada. Concordam comigo? Então, o propósito é o projeto. Quando a gente fala de propósito de Deus, a gente está falando de desígnio de Deus. A gente está falando de projeto de Deus. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma direção. Uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que não busca o propósito de Deus para a sua vida, ela anda sem rumo. É como você querer construir um prédio sem um projeto. Você botar um tijolo de cada vez e você acreditar que aquilo vai se tornar uma coisa, né, que vai ser boa. A Bispa Ana fala muito disso, a Bispa Ana fala sobre os sonhos, né, sobre os planos, os sonhos, e o livro dos sonhos. Por quê? Porque você visualiza e depois você conquista, depois você transforma, depois você consegue. Por quê? Porque você tem que visualizar. Você precisa de um projeto. Cada coisa que nós estamos vendo aqui teve um projeto. Essa cadeira que você está sentado teve um projeto. Uma pessoa projetou essa cadeira. E ela pensou, eu preciso de um ferro aqui que sustente o banco, eu preciso de uma poltrona que seja confortável. O que eu preciso? Eu preciso que tenha 4 pés para ela não ficar bamba. Eu preciso de uma travessa embaixo dessa, ou 2, né? Embaixo dessa poltrona onde vão sentar para poder sustentar. Se olhar, tem 2 travessinhas aí que quase a gente não vê. Mas ela tem um propósito, né? Então, o projeto, é necessário o projeto. E o propósito, ele é um projeto. E Deus, Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Sabe que, sempre que eu ouvi isso assim, que Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você vai dizer. Isso trouxe um conflito para mim, porque a gente aprende que a gente tem livre-arbítrio, não é isso? Se eu tenho livre-arbítrio para decidir uma coisa, e Deus já sabe o que eu vou decidir, parece que me foi tirado esse livre-arbítrio. Não é verdade? Porque Deus, Ele tem um propósito e um projeto. E esse projeto, ele vai se realizar, o projeto de Deus vai se realizar. Por você querendo ou você não querendo. Você participando ou você não participando.
O propósito de Deus, ele se cumpre sempre, né? Tem um versículo que diz assim, Filipenses, não é esse não. Não é esse versículo, não tem problema, daqui a pouco eu vou ler, deve estar aqui. Então, o que é o propósito? Deus sempre faz seus planos e sempre se cumprem, está em Jó. Se eu não me engano é Jó. Jó 42, 2. Bota aí na tela para mim. Jó 42, 2, quero te lembrar que esse Jó 42 já tinha acontecido muita coisa na vida de Jó. Eu tenho certeza que todo mundo conhece esse nome, Jó. E todo mundo sabe que ele perdeu seus filhos, ele perdeu seu casamento, ele perdeu seus bens, ele perdeu gado, ele perdeu terra, ele ficou doente. Lá no versículo 42, ele conversando, e ele fala assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Algumas palavras está escrito seus propósitos, né? Os teus planos não podem ser frustrados. Então a gente passa num embate aqui. Se eu tenho uma decisão, se eu tenho que tomar decisões, mas o propósito de Deus se cumpre, como é que eu entendo isso? Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito para o teu relacionamento, Deus tem um propósito para os teus filhos, Deus tem um propósito no teu trabalho, Deus tem um propósito em volta da tua vida. Você participando ou não. Tem pessoas que perdem a vida porque elas resistem ao propósito de Deus. Eu lembrei, eu não sei se você já foi, mas você já entrou no rio com uma correnteza, mesmo que pequena? Alguém aqui já entrou no rio? Eu entrei no rio em Visconde de Mauá, umas 2 ou 3 vezes que a gente foi a Visconde de Mauá. A gente já foi muitas vezes a Visconde de Mauá, mas 2, 3 vezes eu entrei no rio, né? Aí nós entramos no rio e a gente ficava boiando ali no rio. E a correnteza, a cachoeira, empurrava a gente. E o que você faz quando você está ali, né, na beirinha do rio? Então você resiste à correnteza, não é isso? Você pega uma pedra ali, você se apoia, ou então você fica meio em pé e a correnteza te empurrando e você resiste, né? Sabe o que acontece? Deus estava me lembrando que é exatamente assim quando nós resistimos ao propósito de Deus. Parece que Deus te empurra para o propósito, Deus coloca pessoas na tua frente para você se relacionar, para você cumprir esse propósito. Deus coloca relacionamentos, Deus coloca as circunstâncias, e você muitas vezes resiste, você e eu, né? Estou falando de mim. Que nem eu estava lá no Rio, boiando, muitas vezes eu boiei, e eu me segurei, e Deus me empurrando para alguma coisa, falando, não, eu não quero isso, eu quero fazer outra coisa, não, eu não quero. Você, não, isso não deve ser bom, isso não é bom, não. Ai, sabe, tem que lidar com pessoas, tem que fazer isso, ai meu Deus, mas tem que me doar, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer. A gente resiste ao propósito de Deus. E o propósito de Deus vai nos empurrando. Quem entende o que eu estou falando? O propósito de Deus coloca pessoas na tua frente para falar de problemas que você já venceu. O propósito de Deus, ele te dá a oportunidade de ser o resgatador de alguém. O propósito de Deus te dá a oportunidade de você ser um abençoador. Mas muitas vezes a gente está olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para as nossas necessidades, para os nossos problemas. E Deus está querendo que você entre no propósito, você parar de resistir ao propósito. É como um rio, né, que eu falei, e você abandonar e você deixar você correr nesse rio. A nossa cansativa, não sei se você tem isso, mas às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu me sinto exausto. E muitas vezes é porque a gente está lutando contra Deus. A gente está achando que a gente está lutando contra as circunstâncias, a gente está lutando contra a vontade de Deus. O propósito é que você seja um abençoador. Eu escrevi aqui uma frase que diz assim, que quem me conhece, quem já me viu pregar sabe, né? Eu escrevi uma frase aqui, que é, como eu sou teimoso em obedecer à voz do Espírito Santo. Me perdoe, Senhor. Como eu sou teimoso em ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, às vezes para eu ficar calado eu falo, depois eu falo, agora já foi. A palavra é como uma flecha lançada, né? Quem pode segurar? Quem pode segurar uma flecha depois de lançada?
Só nos filmes, né? Não dá para segurar uma flecha lançada. Sabe que muitas vezes, eu lembrei de um pastor, era até engraçado que o nome desse pastor, amigo meu, era o pastor João, mas não é o pastor João não, é o outro pastor João. E o precursor do Revisão de Vida se chamava Encontro com Deus, né? E eu fiz um encontro com Deus lá atrás, e alguns outros retiros. E esse pastor, hoje ele é meu amigo, mas na época, tinha vários pastores na igreja, e a gente era convidado na frente para ministrar, você ia na frente ministrar. E eu não sei o que acontecia, que ele normalmente descia e tudo, aí ele vinha em mim, assim. Tinha vários pastores e várias pessoas, mas ele mirava em mim, né? Ai, meu Deus. Aí ele vinha, aí eu pensava assim, só que quando ele ministrava comigo, que ele botava a mão aqui na minha cabeça, parecia, eu me sentia que ele empurrava um pouquinho. Sabe que tem certas ministrações espirituais que as pessoas caem? Você já viu, né? E parece que ele ficava me empurrando, eu falava assim, ele quer que eu caia. Mas aí quanto mais ele me empurrava, mais eu travava a perna aqui atrás, assim, ó. Eu fiz karatê quando eu era criança, e a base é tão importante quanto o golpe, né? Não sei se você sabe, né? Então ele me empurrava, eu botava aqui a base, eu fazia a base do Mawashi-geri, e ele empurrava e eu resistia, e eu empurrava, eu falei, e quando o momento da ministração, Deus me tocou na palavra, eu ia lá na frente. Quando eu ia lá na frente, eu abri um pouquinho o olho assim, e lá vem o pastor João. Aí o pastor João vinha. Teve um dia que eu estava num retiro, que era muito forte a presença de Deus. E eu estou lá, e eu fui ser ministrado, e eu fechei o olho, eu não abri o olho para ver quem vinha ministrar em mim, mas eu senti aquela mão me empurrando. Aí eu pensei, é o pastor João. E eu praticamente caí assim, né? Eu estava sendo muito ministrado, e eu fiquei assim, poxa, que chato, ele está me empurrando de novo. E eu senti outro empurrão. Aí eu abri o olho, quando eu abri o olho não tinha ninguém na minha frente. E o Espírito Santo falou comigo assim, você está me resistindo. Quando é que você vai se deixar ser ministrado? Você está me resistindo. Não era o pastor João. Eu resistia a sentir a presença de Deus. Porque eu sempre fui um cara muito lógico. E as pessoas falavam, e às vezes até na palavra a pessoa pregava, eu falava assim, por que ele está falando isso? Qual o interesse? Não sei se você é assim, né? Fica prestando atenção em tudo. Até se a barguilha do pastor está aberta. Então você fica julgando todas as coisas. Às vezes no momento do dízimo e oferta eu falava assim, ele está falando isso aí porque tem que ter dízimo e oferta na igreja, dinheiro, né? E eu ficava assim, esse pastor ministrando, ele vai me empurrar. E o Espírito Santo, naquela noite, eu abri o olho e não vi ninguém. E foi uma das noites que eu mais senti a presença de Deus, que eu chorei, pedi perdão a Deus e falei, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Hoje eu comentando algum pedacinho dessa palavra com a Daniela, eu comecei a chorar. Então, um cara totalmente duro, coração de pedra, Deus esmagou aquele coração. Como é maravilhoso a gente chorar na presença de Deus. Como é maravilhoso a gente deixar ser ministrado por Deus. Né? Teve um pastor, uma outra história, né? Um pastor da igreja tinha um amigo médico, muito culto, né? Um médico com doutorado, mestrado, todas aquelas coisas. E ele tinha esse amigo, ele falava, poxa, vem na igreja, vem na igreja domingo agora, vem ver eu pregar lá. Aí ele falou, esse médico falou, eu vou. Chegou no domingo, não foi. Passou uma outra semana, ele falou, e aí, cara, vem assistir a palavra lá, queria te convidar para a igreja. Ele falou, não, eu vou, domingo agora eu vou. Não foi pela segunda vez. E ele achava que aquele cara era muito cabeça, assim, muito... E ele esperava ganhar ele pelo evangelho, pela eloquência no púlpito, né, pela sabedoria dele. No terceiro domingo ele já estava, ele não vai vir mesmo, não vou nem chamar. E ele deu o púlpito para um pastor simples. Nem era pastor, um diácono, ele era simples, ele não conhecia tanto da palavra. Quando esse pastor começou a pregar, o médico amigo dele entrou. E esse pastor era uma pessoa muito simples, não sabia nem falar direito. E aí ele pensou assim, meu Deus, caramba, logo hoje, eu queria tanto falar as palavras difíceis, queria falar coisas inteligentes para eu poder ganhar o coração daquele homem. E logo hoje eu dei para esse moço tão simples, ele vai falar, não, o pessoal de igreja é muito simples, o pessoal de igreja não tem inteligência.
E o pastor nem pregar muita palavra pregou, falou de alguns testemunhos de vida. Quando chegou na hora do final do culto, aquele diácono, ele fez um apelo. Quando fez o apelo, a primeira pessoa que levantou foi o médico e veio à frente chorando. Levantando a mão e se entregou a Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que fala através da gente. E nós, às vezes, achamos que nós temos que ser muito eloquentes. O Evangelho, ele não é para ser comunicado e ensinado, ele é para ser vivido. Aquele pastor, talvez ele não tivesse tanto conhecimento, mas ele vivia o Evangelho. E aqueles testemunhos mexeu com o médico, porque ele entendeu que Jesus era presente na vida daquele homem. Amém? Abre aí, por favor, na telão aí, Gênesis 49, 22. José, vocês conhecem a história de José, né? José era filho de Jacó, ele foi vendido, né, por Egito, pelos seus irmãos. E teve toda aquela dificuldade, até que ele ajudou seus irmãos, perdoou seus irmãos, e eles trouxeram seu pai. Quando o seu pai chegou no Egito, ele chegou e falou assim, vem, reúna os meus filhos que eu quero abençoar os meus filhos. E cada filho ele deu uma palavra de bênção, né? Quando ele deu essa palavra para José, lá no versículo 22, ele falou assim, ó, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Gente, eu estou essa semana toda ouvindo essa música. Eu já ouvi essa música umas 300 vezes essa semana. Que eles tocaram aqui. Eu vou pedir para eles tocarem de novo. Eu ouvi essa música demais essa semana. Do final da semana passada, né? Porque, igualzinho o bispo falou nesse domingo, logo que virou o ano, eu tive um problema, logo um embate, né? Eu tive um problema no rim, e eu fui no hospital que eu estava com uma dorzinha no rim, uma dor, aí começou a aumentar, quando ela ficou insuportável, eu corri para o hospital. Quando chegou no hospital, eu pensei assim, eles vão me dar um remédio, vão me dar um antibiótico, e depois eu vou botar para fora essa pedrinha, né? Isso já aconteceu com outras pessoas que eu conheço, já aconteceu comigo lá atrás, isso acontece, não é? E aí eles fizeram isso, me deram remédio, me botaram lá no soro, não, vamos fazer um exame lá na máquina lá. Fez o exame, quando a moça voltou, veio uma médica com o exame e falou assim, olha, a gente vai te internar. Não, peraí, doutora, eu só quero remédio para ir embora. Tem muito o que fazer hoje ainda, não faz isso comigo. Falou, não, vou te internar agora. A pedra é muito grande, ela não vai sair. Então a gente vai ter que te operar. Como é que é? Vai me internar e vai me operar? Eu fui de chinelo, de bermuda, tipo assim, não, vou lá no médico, opera aí, amor, daqui a pouco eu volto. Vou ali rapidinho que eu estou com a dor aqui. Sabe esses negócios que você não acredita? Aí a pessoa falou, tu vai ficar. Não, vou ficar, que isso? Não. Eu não aceito essa palavra, está repreendida em nome de Jesus. Comecei a repreender a médica, né? Falou, não, você vai ficar. E aí, eu descobri que eu tinha que fazer uma operação aquela noite. E eu pensei assim, Senhor, por que será, né, que isso está acontecendo comigo? Eu não sei se às vezes acontece algumas coisas com vocês e fica pensando assim, né? Eu acho que é um pensamento antigo, né, que a gente pensa assim, eu para receber isso eu estou fazendo alguma coisa. Alguém aqui sente isso às vezes? Se isso está acontecendo, eu fiz alguma coisa. E aí eu comecei a falar com Deus, não, Senhor, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. Chegou de noite, isso era de manhã, chegou de noite, chegou o urologista. O urologista chega para mim e fala assim, deixa eu falar uma coisa para você, a gente vai operar, mas eu vi lá para os seus exames, a gente vai fazer uma operação para a gente tentar tirar. Se não sair, existe essa possibilidade grande de não conseguir tirar. Aí eu vou botar dentro de você um catéter, que vai ficar uns 15, 20 dias. Aí eu, doutor, o senhor está enganado, não precisa de fazer nada disso não. Vai dar tudo certo, doutor. Aí eu fui para a operação. Chegou lá na operação, tomei aquela anestesia ráquea, né? É ráquea que chama? Tomei aquela ráquea, daqui para baixo não sentia mais nada. Começou a me dar um pânico. O médico, então, vou te dopar. Me apagaram. Quando eu acordei,
mais ou menos grogue, o médico chega para mim e fala assim, e aí, doutor, tudo certo? Ele falou, amanhã a gente conversa. Aí eu falei, doutor, tá tudo certo. Amanhã a gente conversa. Então tu já sabe, né? Se a pessoa não responde, é que não tá tudo certo, né? E aí ele falou, olha, vamos ter que operar daqui a 15, 20 dias de novo. Aí eu falei, Jesus, eu não mereço isso não, Senhor. Senhor, eu não fiz nada. Eu sempre peço perdão. Tá tudo certo. Senhor, o que eu fiz? E a gente fica assim, né? E eu comecei a pensar assim, gente, o que é isso? Aí me liberou, fui para casa. Meu filho vai pegar Covid, a minha nora está grávida nos últimos meses, não pode ficar no mesmo ambiente que ele, né? Ele vai lá para casa, de Covid. E a Rebeca começa a passar mal, também fica em casa. Eu, Rebeca e o Rafael, meu filho, todos nós 3 em casa, e a Daniela com 3 combatentes, como é que é? 3 soldados fora de combate. Baixado. Gente, foi muito legal, foi um tempo maravilhoso. Passei 2, 3 dias em casa, conversei tanto com meu filho, relacionamos tanto que a gente não tem tempo. Vocês acreditam nisso? Li um livro que eu estava querendo ler, que eu não tinha tempo para ler. Qual é o propósito de Deus? Porque você é a pessoa que reclama, ou você é a pessoa que entende que pode ser um milagre? Você imagina quando viram Jesus na cruz, os discípulos, o que eles falaram? Não, isso não é um milagre não. Mataram o nosso chefe, mataram o nosso líder, mataram o nosso Messias. Não foi isso? E é um milagre. Muitas vezes a gente não entende o milagre, porque o milagre, ele vem travestido de outra coisa. E aí, quando eu li esse versículo, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Eu peguei essa palavra, eu estava ouvindo essa música muitas vezes, eu peguei essa palavra, eu tomei posse dessa palavra. E essa palavra não é só para mim, é para você também. E olha o que eu comecei a olhar. Quando ele fala assim, é um ramo frutífero. Deus te chamou para ser frutífero. Fala que ele é um ramo frutífero junto à fonte. Você tem que estar junto à fonte, que é Deus. E quando ele fala, seus galhos se estendem sobre o muro, Deus me mostrou tanta coisa sobre o muro, o que é. O que é sobre o muro? Um galho que estende sobre o muro, ele faz sombra. Um galho que estende sobre o muro, ele joga semente do outro lado do muro. E eu comecei a imaginar um galho por sobre o muro, jogando sementes que ele nunca vai ver quem recebeu, sementes de árvores que ele nunca vai conhecer, sementes que vão ser árvores, que vão ter frutos e que vão gerar frutos em outros lugares, mas que vieram daquele ramo. Vocês estão me acompanhando? É loucura o que eu estou falando? Não é, porque eu tenho que ser um ramo frutífero, eu tenho que estar junto à fonte e meus galhos têm que estender sobre os muros. O resgatador, essa campanha do resgatador, você ser um abençoador é isso. Você tem que permitir que seus galhos ultrapassem os muros. Você tem que permitir que seus galhos façam sombra, que seus galhos lancem sementes. E eu não estou falando só de oferta, apesar de encaixar em oferta. Não é sobre isso. É sobre sementes, do que você tem plantado na vida das pessoas. E ele fala assim, ó, o propósito... Eu escrevi aqui, o propósito da sua plenitude, é atravessar os muros da sua vida, da sua casa. Esse ramo dá fruto quando está junto à fonte, ele faz sombra, ele traz alimento para outras propriedades, ele alimenta pessoas que nem vê por causa do muro hipotético. As sementes caem em outras propriedades, frutifica árvores que vão trazer sombra e fazer outros frutos. E aí eu escrevi aqui uma confissão minha, eu sou esse ramo, você é esse ramo. Fala para Deus agora assim, eu sou esse ramo. Eu sou esse ramo que dá frutos. Que estende, ultrapassa os muros. O que é os muros? O muro é sua casa, o muro é sua vida, o muro é seu umbigo, o muro é você. E tantas vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida e com as circunstâncias que estamos vivendo, e Deus quer ultrapassar os muros com você. Lá em João 15:15, diz assim, ó, eu sou a videira e vós são as varas, que é ramos, né? Quem permanece em mim
e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeiro erro de uma pessoa que é frutífera é achar que é por sua causa que é frutífera, e não pela fonte. Nós somos frutíferos por causa da fonte. Amém? Vem aqui o pessoal do louvor, por favor, enquanto eu leio essa última história aqui para vocês. Uma vez um membro da igreja, ele sumiu da igreja. Ele sumiu. Ele foi para casa, ficou em casa, nunca mais veio no culto. E aí, esse pastor, um pastor da igreja falou assim, posso ir aí te visitar? Ligou para ele, ele falou, pode. O pastor foi lá visitar ele. Chegou lá, eles sentaram na beira da lareira, né? No lugar, na casa que tinha lareira. E aquele homem começou a falar que tinha estado doente, e depois teve alguns problemas no casamento. E ele começou a não querer mais ler a palavra, não quis mais frequentar a igreja, não quis mais relacionar com os irmãos da igreja, começou a se afastar. E aquele pastor começou a ouvir tudo aquilo, mas ficou em silêncio. Aquele silêncio, ele não sabia o que falar para o irmão. Ele entendeu que as circunstâncias parece que motivaram aquele irmão a não querer mais. E ele não sabia o que dizer. De repente, na lareira, tinha um pedaço de madeira que saiu para fora. Saiu para fora assim do fogo, sabe? E ele, em vez de estar vermelho, ele começou a ficar preto. Começou a ficar frio, né? E aquele pedaço de madeira, os dois viram que ele saiu assim no estalo, né? E quando ele saiu do estalo, ele, em vez de estar vermelhinho, que nem o resto estava pegando, começou a ficar escurecido, começou a ficar frio. E começou a ficar diferente das outras brasas. Aquele pastor pegou aquele negócio que atiça, né? Esqueci o nome. Tenaz. É bom a gente culta assim no culto por causa disso. Pegou a tenaz, foi lá naquela madeirinha, lá na lareira da casa do cara, e fez assim, ó, puf, botou perto do fogo de novo. Aquela madeira começou a esquentar, começou a ficar vermelha, começou a brilhar. E os dois olharam para aquilo que aconteceu. E o pastor deu boa noite e foi embora. Na hora de ir embora, o homem chegou ao pastor, pastor, até domingo eu estou lá no culto. O pastor não precisou falar nada. Que uma brasa, fora daquele resto da fogueira, ela ficou fria, separada, sem brilho. Ele não precisou falar nada, ele não precisou falar da palavra, não precisou contar nada. Aquele movimento daquela brasa já mostrou para ele que ele tem que ficar perto. E quando eu falo ficar perto, é ficar perto da igreja, mas não é a igreja física, não é as paredes, é da igreja das pessoas. Porque se afastar das pessoas é muito fácil. E a gente frequentar o culto, a gente vir aqui no culto, a gente ouvir uma palavra no YouTube e depois voltar para a nossa rotina e não viver a igreja. Deus está te chamando para você viver a igreja no teu trabalho. Deus está te chamando para você viver a igreja na tua família. Deus está te chamando não é para você ser mais um membro de um culto, é para você ouvir uma palavra como essa, ou talvez outras palavras mais ungidas, mais inteligentes, e você passar para frente lá no seu trabalho, com as pessoas que você vê na sua escola. É esse que é o evangelho verdadeiro, viver o evangelho. Amém? Lá em Salmo 1, do verso 1 ao 3, está escrito assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu queria que você fechasse seus olhos
enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu queria que você pensasse nas respostas que Deus quer te dar. Não as respostas suas de poder explicação. Deus não está te pedindo explicação. Deus está te pedindo para você viver um tempo de milagres na sua vida. Deus está te pedindo para você não murmurar, mas para você aceitar o rio que o Espírito Santo está te propondo. E você se deixar ser usado por Deus. Ah, pastor, mas você não me conhece, eu sou cheio de pecado. Eu sou cheio de coisas, eu ainda falo palavrão. Ou ainda tenho um vício. Como é que eu vou falar de Deus lá no meu trabalho? Deus já fez alguma coisa por você. Você tem autoridade para falar o que Deus já fez. Só teve um que não teve pecado. E ele morreu na cruz por você para perdoar todos os seus pecados. Quando perguntarem, o que você vai me dizer sobre isso? Você vai dar essa resposta desse louvor. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Esse lugar é aqui, a presença de Deus. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Pode ficar de pé para adorar. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu não sei se você recebeu esse papel. Se você não recebeu, levanta a mão. Vamos ver se chega um papel desse na tua mão, se você não tem. Nós vamos fazer uma ministração. Como é que é, pastor? Vai botar aqui dentro? É. Então a gente vai abrir essa caixa, né? Ah, obrigado. E nós vamos colocar aqui dentro esse papel. Deus já sabe
Deus já sabe do que você precisa. Mas Ele precisa do teu movimento de fé, de você sair do teu lugar e trazer aqui. Então, se você não tem o papel, levanta a mão, vamos ver se vai chegar até você. Se não chegar, não tem problema. E se você tem o papel que você já tem orado nessa campanha, você vai trazer ele hoje, você vai entregar aqui no altar. Sabe por quê? Porque Ele tem a resposta. E a resposta é que você vive de milagres. Nada que acontece na tua vida é por acaso. É porque Deus está preparando um milagre. Deus está preparando uma oportunidade. E as pessoas vão olhar para você e elas vão falar como ele está de pé, como ela está de pé. Como? O que aconteceu? E você vai falar: eu vivo de milagres. Eu vivo de milagres. E dessa vez vai ser mais um milagre. Dessa vez, essa circunstância que nós estamos segurando vai ser mais um milagre. Dessa vez, que o meu filho, o nome do meu filho está aqui, vai ser mais um milagre. Dessa vez, esse problema de saúde, essa questão de saúde que você está vivendo, vai ser mais um milagre. Então vamos cantar mais uma vez o louvor. Vem aqui na frente trazer o papel enquanto cantamos. Não há lugar. Oh Deus. Não há lugar melhor que o lugar que assim que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguiram? Canta esse refrão agora comigo. Canta. Levanta as mãos para o céu. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia. Aleluia. Se você esquecer tudo que eu falei, eu só quero que você lembre dessa frase, que está lá em Gênesis 42, 22. Só que você vai trocar, bota o versículo ali para mim.
você vai trocar pelo seu nome, o primeiro nome, em vez de José, você vai botar ali, ó. Tudo bem, bota o seu nome, eu vou ler aqui para você. Você diz assim, ó. Eu, fala o teu nome, sou um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Os meus galhos se estendem sobre os muros. Os meus galhos se estendem sobre os muros. Os seus galhos se estendem sobre os muros. Essa semana, Deus vai te dar muita paz. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você vai ver os seus ramos ultrapassando os muros. E você vai ver que o que você fala, o que você vive, o que você representa, vai ser como ramos que faz sombra, que derrama frutos, que gera frutos. Pessoas que você nem conhece vão falar contigo e vão falar: eu já ouvi falar de você. O que você representa para Deus? Eu já ouvi seu testemunho. Eu já ouvi você falar de Deus para outra pessoa. E você me encantou aquilo, eu fiquei maravilhado. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, você vai ter uma colheita. Como vai ser sua colheita? Em todos os sentidos. Financeiro, no emocional, no relacional, no empresarial, na profissional. A sua colheita vai ser muito abrangente, porque você é um ramo frutífero. E você dá fruta ao seu tempo, porque você está plantado junto à corrente das águas. Essa semana vai ser uma semana de muita presença de Deus. Você vai ter oportunidade de chorar na presença de Deus. Você vai ter oportunidade de sentir a presença de Deus. E não porque alguém está impondo isso, mas porque Deus vai te tocar. Quando você ouvir esse louvor, ou quando você ouvir outro louvor, e você parar um pouquinho, o Espírito Santo vai tocar no teu coração. E você vai falar: Ele é real, Ele fala comigo. E você vai se largar nesse rio da presença de Deus. E você vai boiar, e Ele vai te levar para onde Ele quer, porque o seu propósito vai se cumprir na tua vida. E você vai se sentir pleno, abençoado. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Essa semana maravilhosa para você. Deus te abençoe. Todos os propósitos de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Amém e amém. A resposta é